No vídeo de hoje vamos mergulhar no universo de uma das franquias mais icônicas de terror e suspense dos anos 2000. Premonição, Final Destination. Você sabia que há muitos detalhes e curiosidades que talvez você nunca tenha percebido sobre o filme? Então prepare-se para descobrir 33 curiosidades incríveis sobre esta obra que virou um clássico do gênero. Eu sou NS e esse é mais um vídeo do meu canal. O roteiro original. Premonição foi inspirado por um roteiro original de Jeffrey Hiddick. A ideia inicial não era nem para um filme, mas para um episódio da série Arquivo X. O título original. Você sabia que o título original do filme era Fly 180? Isso fazia referência ao voo no começo do filme, mas foi alterado para Final Destination para expandir o conceito da franquia, o que fez mais sentido para que pudessem fazer outras sequências, já que nos outros filmes não seria um acidente com o avião. Quando o roteiro inicial do primeiro filme foi entregue à New Line Cinema, o responsável pelo projeto levou o material consigo em um voo para Nova York. Ao folhear o roteiro durante a viagem, notou que este levava o nome de Fly 180. Ao olhar para seu bilhete de avião, percebeu que estava em um voo de mesmo número, de Los Angeles a Nova York. Preocupado, colocou o envelope em sua mala e rezou durante toda a viagem, torcendo para chegar ao seu destino. Primeira ideia de morte. O conceito de morte criativas foi inspirada pela ideia de que a morte pode ser algo imprevisível, mas que sempre busca seu objetivo de forma engenhosa, sem falar que ela está presente todos os dias em nossa vida, fazendo com que o medo se instale sem saber quem será a próxima vítima. A influência de Hitchcock. James Wong, o diretor, era fã de Alfred Hitchcock e se inspirou em filmes como Psicose para criar cenas de suspense e tensão. Primeira aparição de Tony Todd. Tony Todd, conhecido pelo seu papel macabro na franquia, faz sua aparição no primeiro filme. Sua atuação é uma das mais marcantes e muitos fãs do filme especularam que ele seria a morte materializada em uma pessoa, que recebia os corpos no necrotério. O voo 180. O famoso voo 180, que inicia toda a trama, é uma referência ao voo real Pan AM 103, que caiu em 1988 devido a um atentado terrorista. A seleção do elenco. Ali Larter e Devon Sawa, os protagonistas, foram escolhidos não apenas por sua habilidade como atores, mas também pela química natural que demonstraram nas audições. O custo do filme. O orçamento de Premonição foi de cerca de 23 milhões de dólares, mas o filme arrecadou impressionantes 112 milhões de dólares nas bilheterias, garantindo o sucesso da franquia. O elenco de suporte. O ator Sam William Scott, que interpretou o papel de Billy, foi uma das maiores surpresas do filme na época. Ele era mais conhecido por seu papel em American Pie, quem lembra? A morte se tornou um personagem. A grande sacada da franquia Premonição é que a morte em si é tratada quase como um personagem, sempre em busca de corrigir os erros e eliminar aqueles que escapam de seu destino, fugindo um pouco dos filmes slasher que se tornou febre nos anos 90, no qual o vilão sempre era um serial killer. Agora a vilã é a própria morte, o que traz um tom mais amedrontador, já que todos nós um dia vamos morrer. Morte inesperada. A morte da personagem Terry, atropelada por um ônibus, foi uma reviravolta sensacional no qual pegou todos os fãs de surpresa, deixando muitos impactados e tensos sobre o que iria acontecer até o final, sendo avaliada pelos fãs como uma das cenas que mais deu susto nas pessoas. E aí, concordam? A influência dos filmes de terror.
Os filmes de premonição ajudaram a popularizar a ideia de tensão e medo de morte inesperada no gênero do terror, influenciando filmes posteriores, como Jogos Mortais. O cartaz do filme. Na arte do cartaz original de premonição, a imagem dos rostos, metade em caveira, mostra o destino final de todos os seres humanos, que é a morte. Você acha mesmo que tem como fugir dela? O cenário do filme. O local onde o filme foi filmado, especialmente o aeroporto, foi escolhido para transmitir uma sensação de claustrofobia e vulnerabilidade, já que todos os passageiros estavam sob risco. Fora que é um costume rotineiro de milhares de pessoas que pegam voos todos os dias, deixando uma pulguinha atrás da orelha e fazendo o fã da franquia prestar atenção em cada detalhe quando entra em um avião. A morte do protagonista, Alex. Um final alternativo também foi disponibilizado no DVD a partir da cena em que Alex resgata Clear, que está no carro prestes a explodir. Ao segurar o fio energizado para salvar a namorada, Alex começa a ficar em chamas, enquanto Clear escapa do veículo, que explode logo em seguida. Ela é socorrida pelos agentes da FBI, enquanto olha com tristeza para o namorado já morto. Contudo, em exibição teste, as pessoas acharam o personagem Alex tão encantador e carismático que odiaram o final do filme com ele morrendo desta forma, fazendo com que o diretor e roteirista o deixassem vivo, pelo menos no primeiro filme. Clear e Alex transaram? Em uma cena estendida da conversa entre Alex e Clear na praia, revela que eles tiveram uma relação sexual, deixando brecha para uma possível gravidez. Gravidez de Clear. Em outra cena final que foi descartada, aparece Clear tendo o filho de Alex, que se chamaria Alexander Chance Browne Jr., em homenagem ao pai. Na cena cortada, aparece Clear no hospital, dando à luz ao menino. Logo depois, surge os dois vivendo na casa dos pais de Alex, quando de repente surge um vento que vai passando por todo o quarto e Clear acredita que seja a visita de Alex, em espírito. Contudo, a gente está falando de premonição, e não da novela A Viagem. Vocês acham mesmo que é o espírito de Alex? A morte sempre nos ronda. No final do filme em que as cenas foram deletadas, surge Carter, visitando o túmulo dos amigos. Logo em seguida, chega Clear com seu filho em um carrinho de bebê, e seu cachorro. Os dois conversam brevemente, e de repente surge uma brisa novamente com uma folha caindo. Clear novamente parece achar que é um sinal de Alex, mas o som colocado na cena deixa claro que é a morte, que está rondando eles, e que não terminou ali, deixando brecha para uma nova continuação. E aí, vocês gostaram do final que foi escolhido ou preferia esse que foi deletado? Premonição 2. A sequência de Premonição foi um sucesso instantâneo, e logo o conceito de mortes premeditadas e criativas se espalhou pela cultura pop. Para o segundo filme, Redick também retirou a inspiração de seu dia a dia. Certo dia, viajando de carro por uma estrada, se viu próximo a caminhões que carregavam madeira. Logo pensou em diversos acidentes e como poderia expandir a mitologia da série de filmes. A New Line estava interessada em uma sequência, e logo o segundo filme começou a ser feito. Premonição 3 e os Flashes. Em Premonição 3, a franquia experimenta o uso de uma máquina fotográfica como um veículo para visualizar as mortes, tornando a narrativa mais visual e inovadora. Até a morte é criativa. Uma das coisas mais interessantes sobre a franquia Premonição é que, embora cada filme tenha a morte como a grande vilã, o verdadeiro vilão sempre é o medo e a busca pelo controle, o que torna cada história única. E controle sobre a morte ninguém tem, não é mesmo?
Durante as filmagens de Premonição 3, todo o elenco em uma das cenas teve que andar em uma montanha russa. O fato é que em uma curva houve uma pane e de repente o carro parou na metade do caminho, e assim permaneceu durante 30 minutos. Pode-se dizer que os atores não se sentiram mais à vontade para filmar a sequência depois do ocorrido. Em Premonição 4, as vítimas do acidente na pista de corrida de carros estavam sentados na área 180, número mostrado com um sinal atrás deles. O número se repetiria estampado no teto de um ônibus e na cena final do filme, o que se tornou comum ter uma referência ao voo 180 do primeiro filme da saga. Os roteiristas aproveitaram a série de filmes Premonição para homenagear famosos cineastas. Em Premonição 5 estão presentes os personagens Candace Hooper, que recebeu o nome em homenagem a Tobe Hooper, diretor de O Massacre da Serra Elétrica, Olivia Castell, referência ao diretor William Castell de A Casa dos Maus Espíritos, e Peter Friedkin, uma homenagem ao diretor de O Exorcista, William Friedkin. Acidentes reais. Em 2019, um homem quase foi morto após colidir com algumas toras de madeiras caídas de um caminhão. Quase 4 pessoas morrem em acidentes em montanhas-russas nos Estados Unidos por ano, sendo o pior acidente desse tipo acontecido em 1972. Nos anos de 1955 aconteceu o chamado desastre de Le Mans, que causou a morte de 80 pessoas. Em 2017, o peso da ocupação e algumas máquinas de construção fizeram a ponte 35W em Minneapolis ceder e matar 13 pessoas. Vocês sabiam que o primeiro filme foi baseado no desastre aéreo do voo TWA-800 de julho de 1996, que ia de Nova York até Paris, mas explodiu cerca de 12 minutos após ter decolado? Entre a lista de vítimas figuravam 16 estudantes e 5 professores de uma escola de ensino médio. A cena na qual o carro de Carter é esmagado por um trem foi uma das mais difíceis de ser realizada. O veículo usado no acidente era uma réplica do original, dividida ao meio antes das filmagens. Segundo Sanderworth, para garantir a segurança dos atores, a equipe teve de se certificar de que não havia peças metálicas reais no carro. Em alguns filmes de premonição, surgiram algumas mortes alternativas. Acredito eu que foram escolhidas para a versão final as menos chocantes, até pela classificação da faixa etária não ser aumentada para não haver diminuição do público nos cinemas. Foi o caso da morte de Olivia em Premonição 5. Ela vai fazer uma cirurgia simples de correção de grau em seu oftalmologista e o laser acaba deixando cega. Ela tropeça e acaba caindo do prédio, diferentemente da que foi escolhida para a versão final. Outra cena cortada foi a morte de Tim em Premonição 2, que foi esmagado por uma barra de vidro que estava sendo içada por um guindaste. No filme, foi cortada a cena de como o corpo do rapaz ficou depois dele ser esmagado pela barra de vidro. Em Premonição 3, Ashley e Ashley vão fazer bronzeamento artificial e morrem eletrocutadas, e não queimadas como foi escolhida para a versão final. Em Premonição 4, também houve uma morte alternativa, que foi a do Hunt, que foi sugado pelo ralo da piscina, morrendo afogado. Na versão que foi escolhida, Hunt consegue sair a tempo do ralo, mas o poste cai e o eletrocuta. No final alternativo em Premonição 4, Nick tem uma visão e discute com Janet e Laurie no shopping, dizendo que todos vão morrer. Então, ele corre para a sala de cinema em construção, que pega um tubo de gás e se joga do alto do prédio e explode. Acho que essa foi a morte mais bizarra até hoje. O que vocês acham? Embora muitos considerem os filmes como simples filmes de terror, a franquia Premonição realmente abordou conceitos profundos
sobre destino, controle e inevitabilidade, que realmente assusta e traz um tom de impotência sobre o nosso destino final, que é a morte. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de curtir, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!